Torcedores do Flamengo revoltados com o Felipe Luiz por possível saída de Matheus Gonçalves do Flamengo. Cruzeiro insiste em jogador do Mengão e diretoria manda na lata. Não quero troca, me dá 100 milhões de reais que você leva. E tudo sobre Libertadores da América entre Flamengo e LDU no Maracanã. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês, com toda a humildade desse mundo, para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque aqui no canal Vira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Eu começo falando, galera, Flamengo se reapresentou hoje, Flamengo que estava de folga se reapresentou hoje já pensando no jogo de quinta-feira contra o LDU no Maracanã, jogo que será às 9 horas da noite, horário de Brasília. Flamengo que tem que vencer esse jogo contra o LDU e vencer bem. Flamengo com a calculadora aí para se classificar, embora só depende do Flamengo, mas o Flamengo tem que vencer esse jogo de quinta-feira contra a LDU, vencer bem, vencer pelos 3-0 daí, 3-0, e também pega o Deportivo Táchira também no Maracanã. Então são dois jogos em casa aí pela Libertadores, Flamengo tendo que vencer esses dois jogos e vencer bem aí. Flamengo que vai ter uma sequência aí de jogos no Maracanã. Flamengo que vai pegar aí no Maracanã, vai pegar a LDU, depois pela Libertadores, depois pega o Botafogo no domingo pelo Campeonato Brasileiro, depois pega o Botafogo da Paraíba dia 21 na outra quarta-feira pela Copa do Brasil. Então o Flamengo fazendo uma sequência aí de 3 jogos direto no Maracanã, fora esse jogo agora que teve contra o Bahia, que o Flamengo venceu com 1-0, jogo até difícil, com a arbitragem horrível, a arbitragem que pra mim ficou marcada, Daronco deu 13 minutos de acréscimo, não marcou pênalti, é um absurdo. Toda vez que eu lembro do Flamengo e Bahia, eu lembro do Daronco. Daronco é sempre um problema pro Flamengo, ninguém faz isso, todo mundo dá só 7 minutos no máximo. Ele deu 13 minutos, quase deu o terceiro tempo, nunca vi isso. Mas sinceramente, o Flamengo que venceu o Bahia e acabou recuperando a liderança do Campeonato Brasileiro. Até ontem, Palmeiras acabou tirando a liderança do Flamengo, o Bragantino tropeçou empatando, o Flamengo chegou à liderança e nós estávamos secando aí para o Palmeiras perder para o São Paulo. Acabou que o Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0, gol ali no finalzinho, ali na reta final. O Palmeiras acabou fazendo um gol e recuperando a liderança do Campeonato Brasileiro, galera. Vamos ver aí as rodadas aí, vamos ver os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos que teve aí. Olha só, vamos lá. O resultado Sport e Cruzeiro. Cruzeiro venceu de 4-0. Palmeiras 1, São Paulo 0. Atlético Mineiro 3, Fluminense 2. Botafogo 4, Internacional 0. Rapaz, Internacional, uma decepção no campeonato, hein? Internacional que era um dos favoritos aí pro título do Campeonato Brasileiro, caiu muito. O Botafogo meteu 4-0 aí no Internacional. Vamos lá, próximo jogo, os outros jogos, tem mais jogo aqui. E teve aqui, olha só, vamos lá. Fortaleza 5, Juventude 0. Mirassol 2, Corinthians 1, rapaz. Corinthians que perdeu o pênalti aí com cavadinha, acabou perdendo o pênalti. Grêmio 1, Bragantino também 1. Vitória 2, Vasco da Gama 1, rapaz, Vasco da Gama perdeu de virada, Vasco também não tem jeito, né? Vasco já tá lá na zona de rebaixamento de novo. E Flamengo 1 e Bahia 0. Esses foram os jogos aí do Campeonato Brasileiro, a rodada aí que passou. Vamos ver, galera, como é que tá aí a tabela de classificação aí, como tá a tabela do Campeonato Brasileiro, galera. Vamos lá. Em primeiro lugar na liderança está o Palmeiras com 19 pontos, em segundo o Flamengo com 17, em terceiro vem Bragantino também com 17, o Flamengo tem mais saldo de gol que o Bragantino, até mesmo mais saldo de gol do que o Palmeiras. Em quarto vem o Cruzeiro com 16 pontos, o Cruzeiro melhorou bastante, já está em quarto lugar. Em quinto lugar vem o Fluminense com 13, em sexto o Atlético Mineiro com 12, em sétimo o Bahia com 12, em oitavo o Botafogo com 11, em nono
o Ceará com 11, em décimo Corinthians com 10 pontos. Fortaleza vem em 11º com 10 pontos, 12º Mirassol com 10 também, em 13º o Internacional, que caiu muito, está em nono, lá embaixo, em 14º Vitória com 9 pontos, em 15º Grêmio também com 9 pontos, em 16º São Paulo ali beirando a zona de rebaixamento com 9 pontos, em 17º Vasco, que já entrou na zona de rebaixamento, Vasco aí já, onde ele sempre costuma ficar, na zona de rebaixamento, 17º o Vasco com 7 pontos, 18º o Juventude também com 7, em 19º o Santos com 4, em 20º o Sport em último lugar com 2 pontos. Galera, realmente situação do Vasco aí complicada, Vasco sempre brigando ali para não cair. Sinceramente é muito complicado a situação aí do Vasco da Gama. Vamos mudar de assunto, galera, e falar aí de saída de Michael e de Matheus Gonçalves, galera. O torcedor tá muito revoltado com a possível saída do Matheus Gonçalves. Todo mundo sabe, Matheus Gonçalves, os torcedores gostam do jogador, vem pedindo aí. E também essa aí a situação aí do Michael pedindo para sair do Flamengo. Vamos estar esclarecendo toda essa situação. Vou começar primeiro falando do Michael. Tá? O que acontece? Michael surgiu a informação, inclusive que Vera Flá trouxe essa informação ontem, no vídeo de ontem, que o Michael teria pedido para sair do Flamengo, galera. Então aí o que acontece? A situação do Michael é o seguinte: Michael não pode sair para nenhum clube do Campeonato Brasileiro, porque já tem 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então fica difícil realmente a negociação com o clube aqui brasileiro. O clube brasileiro então fica quase impossível, porque já fez 7 jogos para contratar, para ficar o jogador parado, então não vale a pena. Mas o Michael, o que acontece? O que eu penso da situação do Michael? É a situação realmente, para mim, covarde. Por quê? Porque o Michael, ele quis vir para o Flamengo, e enquanto o Flamengo tá bem, dando todo mundo, é mil maravilha. Mas o Flamengo agora tá numa fase não muito boa, né, muito ruim, e o jogador pede para sair. Isso aí para mim é covardia. O jogador, para mim, ele tem que lutar primeiramente para sua posição e não desistir. Aí é fácil, tudo dando certo, tudo dando bem, é mole continuar no Flamengo. Então aí, e o Filipe Luís deixou bem claro, ele conversou com o Michael a respeito disso, falou que o Michael é muito importante para o Flamengo. O Michael, inclusive, deu assistência para o Arrascaeta nessa vitória contra o Bahia. Então o Filipe Luís deixou bem claro para ele que ele é importante para o Flamengo e vai se erguer de novo. Ele está sendo muito criticado realmente, perdendo muito gol, muito sendo criticado. Mas o Filipe Luís gosta tanto dele que dá oportunidade direta para o Michael jogar. Diferente do Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves, um tempo atrás, estava tendo oportunidade e entrando bem. Então conquistou o torcedor. O Matheus Gonçalves, gente, não é aquele jogador da base que chegou, tá? Não. Já jogou no Bragantino Red Bull, teve uma excelente passagem. O Bragantino Red Bull queria comprar o Matheus Gonçalves, o Flamengo acabou não negociando o jogador. Ele voltou pro Flamengo, voltou bem, jogando muito bem com o próprio Filipe Luís, mas eu não consigo sinceramente entender por que o Filipe Luís parou de dar oportunidade ao Matheus Gonçalves. Então o Atlético Mineiro, ele está interessado no Matheus Gonçalves, vai fazer uma proposta que ainda não fez, vai fazer uma proposta oficial para o Flamengo. Então isso deixou os torcedores chateados, porque os torcedores vêm pedindo que o Filipe Luís dê oportunidade ao Matheus Gonçalves, e eu não sei por que não está tendo rodagem. O menino parou de ter rodagem no Flamengo, então isso deixou os torcedores do Flamengo sim muito chateados com o Filipe Luís. Embora eu acho injusto pedir a saída do Filipe Luís. Gente, vamos ter calma com o Filipe Luís. Para mim hoje, no futebol brasileiro, ele é o melhor treinador no futebol brasileiro. A não ser aí o Abel Ferreira, que vem fazendo um trabalho já de longo tempo no Palmeiras, mas não tem, sinceramente, eu não vejo um treinador com as características, com o jeito do Filipe Luís. Então vamos ter calma, gente, vamos esquecer essa história de Jorge Jesus. Agora o Jorge Jesus tá desempregado, aí começou o pessoal falando de Jorge Jesus para lá, ele não vai vir pro Flamengo. Jorge Jesus teve a oportunidade de vir pro Flamengo e não quis vir pro Flamengo. Então vamos esquecer, gente, esse negócio de Jorge Jesus. Vamos esquecer, não vamos pedir a saída do nosso treinador, porque se ele sair, vai contratar quem? Vai contratar quem melhor do que o Filipe Luís?
Então vamos ter um pouco de paciência, galera. Vamos parar de pedir aí a saída do Felipe Luiz, porque hoje para mim ele é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Inclusive estão tentando derrubar o Felipe Luiz, gente. Vamos ter calma, como eu falei, vamos ter calma, até porque, olha só, não estava vazando a escalação do Flamengo, não estava vazando. Esse jogo contra o Bahia já acabou vazando a escalação antes do jogo. Todos sabem que a escalação ela sai 1 hora antes do jogo e a escalação saiu antes. Por causa de quê? Por que está acontecendo isso? Tem alguém também lá de dentro querendo derrubar o Felipe Luiz. Então vamos ter calma, gente. Não é assim, não é dessa forma. Querer derrubar um treinador, situação realmente muito chata mesmo, querendo aí a cabeça do Felipe Luiz. Voltando a falar de mercado da bola, galera, o Cruzeiro que está interessado aí no Luiz Araújo, galera. O Cruzeiro interessado, ele insiste no Luiz Araújo, ele que queria, o Cruzeiro que queria, o Pedrinho queria fazer uma troca com o Flamengo, da Wallace e o William pelo Luiz Araújo. O Flamengo, no caso, a diretoria do Flamengo mandou na lata. Ah, você quer realmente o Luiz Araújo? Troca, eu não quero, eu não aceito troca. Ele ia dar a troca esses dois jogadores e mais uma ferpela. A diretoria do Flamengo mandou na lata. Você quer o filho do Luiz Araújo? Me dá 100 milhões de reais. Aí é o valor para tirar o Luiz Araújo do Flamengo. Inclusive, o Luiz Araújo também não pode jogar no Campeonato Brasileiro. O Luiz Araújo já tem 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, o jogador que faz 7 jogos não pode mais mudar e ir para o clube brasileiro, porque já tem 7 jogos. Então, o Cruzeiro tentando pegar aí Luiz Araújo, o Flamengo mandou na lata. Me dá 100 milhões de reais que você leva. A situação é essa. Então, o Flamengo deixou bem claro aí que para levar tem que pagar 100 milhões de reais. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.